Olha, eu vim para cá com 17 anos em 1976, dia 26 de dezembro de 1976, eu aportei em Vila Rondônia. Quando aqui cheguei, eu trouxe um radioamador para poder falar com os meus familiares. Eu tinha 17 anos na época, né? Chegamos aqui em Vila Rondônia. Eu, primeiramente, na primeira viagem, eu fiz Cuiabá a Vila Rondônia de Taba, transportes aéreos da Bacia Amazônica. Hoje não existe mais. E foi assim a primeira viagem, né? Depois eu fiz tantas outras de ônibus que demorava de Cuiabá aqui uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês na estrada. Nossa. E que foram dias assim difíceis. A água que a gente bebia das poças d'água, porque não tinha esse negócio de água mineral que a gente tem hoje, garrafinha, copinho e tal. Essa alegria, toda essa felicidade, como que houve um grande desenvolvimento do nosso Brasil, nosso estado e na nossa cidade. Eu cheguei em Rondônia na década de 70. Nós chegamos aqui, meus pais nos trouxeram, eu sou capixaba, né? E minha família veio para cá, porque meu pai era madeireiro e Rondônia, o que mais tinha era o que ele queria. E nos trouxeram toda a família. Nós somos uma família extremamente numerosa, nós somos de 18 irmãos. E aqui chegamos e não tinha nada da questão cultural. A cultura era uma cultura nata, a cultura indígena, mas assim, de formação de grupos, de teatro, de dança, de música, era raríssimo. Tinha música, alguns grupos de música, até interessante, por sinal, na época. Mas assim, de teatro, de dança, não existia. O que existia na época era um grupo de teatro da Igreja Católica, chamado Shalom, que foi um dos primeiros grupos de teatro da cidade, mas eles faziam um trabalho meramente ligado à religião católica. E nós procuramos esse grupo, e desse grupo surgiu o grupo arterial, que existe hoje, com 45 anos de existência. Foi assim que começou o nosso trabalho aqui em Rondônia, em Ji-Paraná especificamente. Foi assim, ó, a gente chegou em Rondônia 1977, né, que minha família veio, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. E aí, enfim, aí a gente foi para Ariquemes. Aí chegamos lá, naquela época de desbravar, né, a região. Aí ficamos lá até 1988, 87, 88. Aí meu pai mudou para cá. E aí quando eu vim para Ji-Paraná foi 88, eu tinha acho que 14 ou 15 anos mais ou menos, adolescente. Aí, enfim, aí morei um pouquinho aqui na cidade, a gente morou um pouco, aí veio uma crise no Brasil, aquela época do Collor e tal. Meu pai perdeu algum dinheiro com aquela questão do Collor e tal. E aí meu pai tinha um sítio aqui pertinho da cidade, e aí ele mudou pra lá. E daí eu fui morar lá também com ele no sítio. Aí eu tava estudando, aí fiz segundo grau e tal, né? Aí fui fazer a faculdade na roça. Aprender o que era a roça, eu me lasquei, bicho. Quando eu vim para cá, a BR-364, você não tinha nada fora do eixo da BR-364, não existia nada, entendeu? O que é nada, nada. Aí a primeira linha que se abriu foi ali no Ouro Preto, na linha 81 até o quilômetro 8. Ouro Preto também era distrito, não era nem distrito de Ji-Paraná, porque Ji-Paraná também não era município. E aí nós tinha uma linhazinha, nós fazia daqui para Cascavel aqui, trazendo imigrantes, porque até então o governo federal, terminando a usina de Itaipu, que ali trabalhava 100 mil brasileiros, e essa turma de brasileiros estava migrando para o Paraguai. O governo federal, na época militar, começou a incentivar o pessoal para vir para Rondônia, para desbravar, desmatar Rondônia. Aí, através do INCRA, se davam lotes de 42 alqueires para todas as pessoas que chegavam aqui. Mas todas as pessoas recebiam o seu lote. Eu nasci e me criei envolvido com arte, com artistas. Apesar da profissão do meu pai, ele não colocou nenhum empecilho, nem ele nem minha mãe. Pelo contrário, me apoiaram e muito, muito, muito mesmo. Então eu desde criança fazia teatro no Espírito Santo, né? Foi onde começou minha trajetória, foi no Espírito Santo, né? E de lá para cá viemos para Rondônia. Aqui em Rondônia nós criamos o Grupo Arterial, nós criamos a Federação de Teatro do Estado de Rondônia, criamos o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculo de Diversões, uma entidade que existe até hoje, que eu fui reeleito agora em fevereiro desse ano como presidente, né? Já é a terceira vez que eu assumo o sindicato, fiquei afastado uns 14 anos e voltei agora, né? Que é uma entidade que representa legalmente, na forma jurídica, os artistas e os técnicos em todas as áreas no estado de Rondônia a nível nacional.
Aí eu lembro que meu pai pegou, foi lá, fez um cabo e colocou numa foice e falou aqui, isso aqui é para você poder trabalhar, vou te dar um pedaço de terra aqui para você roçar, carpir, plantar, enfim. E aí eu fui, cara. Aí trabalhar lá, aí já estourou a mão tudo, né? Aquele cheio de bolha, de calo e tal. Aí eu lembro que minha mãe fazia umas luvas para mim, ela pegava uns jeans velhos e fazia umas luvas para me ajudar, cara. Mãe. Isso. Aí fui aprendendo a mexer, a trabalhar na roça, e plantar arroz, feijão, essa coisa toda. Aí aqui de Paraná teve que recomeçar tudo novamente. Aí, tipo, eu tinha estudado, feito o 2º grau, aí eu tinha que, de novo, né, tipo, me adaptar à cidade, porque a gente fica adaptado no sítio, e lá no sítio a gente dá valor pra tudo, assim, cara, qualquer coisinha, assim, tem um valor que aqui na cidade a gente não olha, a gente não presta atenção e tal. E lá no sítio tudo, assim. E o sítio é roça, ele vai acordar cedinho, bem cedinho, tomar um copão de café e vai pro curral, não importa se está chovendo, se tem sol, o que está acontecendo. Você vai lá, tira o leite, e aí depois você volta, toma um café com leite, que você tirou lá da vaca e tal. Aí você come o pão ali, aí roça. Aí esse é o de todo dia até a sexta. Né? Aí no sábado você vai fazer mais alguma coisinha por ali, no domingo é jogar bola, que é o que a gente fazia no sítio, jogar bola quando tinha campeonato, ou lá mesmo, né, entre a gente e tal. E aí em 78 abriu a primeira Rádio Alvorada, eu fui na inauguração, já tinha um rádio para você ligar no carro ou em casa, né, um radinho, e foi uma alegria. Então tudo isso foi muito difícil, essa primeira chegada, esse primeiro momento, como já tinham pioneiros aqui, como o Jotão, Luiz Bernardi, seu Pedro Lira Pessoa, Valmar Meira e outros tantas pessoas que moraram aqui e já vieram antes do que eu já, né? Pessoal aí do norte, seringueiros que por aqui aportaram, por aqui chegaram, Clóvis Arraes, esse pessoal tudo antigo aí que a gente conheceu, né? E a gente via a firmeza deles em fazer disso aqui um grande município. E hoje você vê, hoje nós estamos em Ji-Paraná, uma das maiores, a segunda maior cidade do estado de Rondônia, né? Aí tinha uma moto, eu falei, vou trabalhar de mototáxi, né? Hoje em dia é aplicativo de mobilidade urbana. Aí eu fui trabalhar de mototáxi. Trabalhando de mototáxi, daí eu consegui fazer amizade com muita gente e tal. Aí conheci um menino que era da rádio, o Zé de Carvalho, que era um radialista até hoje na TV, o Zé. Aí ele pediu para eu gravar, eu gostava de ficar imitando umas vozes, sempre fui ligado com arte, com música, com desenho. Aí eu gostava de ficar imitando vozes. Aí imitei uma voz lá um dia, ele falou, isso aqui é legal pro rádio. Aí ele me levou para um programa do Euclides, Marcelo, e eu disse, não, deixa o cara apresentar aí, vamos colocar ele aí. Aí comecei a fazer reportagem de delegacia, foi assim que eu comecei. Não, aí eu ficava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu fazia rádio e mototáxi. Porque eu não ganhava nada, tipo assim, eu comecei sem ganhar nada, pô, você não ganhava nada. Você ia lá porque você queria, então, pra ver se alguém um dia ficasse, né, o cara é bom e tal, e aconteceu, foi mais ou menos assim. E aí eu fui aprendendo, foi uma escola do caramba, assim, tipo, eu trabalhar sem receber nada, trabalhei tipo uns 6 meses assim, sem receber um centavo. Aí eu trabalhava de mototáxi, passava nas delegacias, pegava as notícias e ia pra rádio, entendeu? Maravilha. E foi assim. E aí de mototáxi é uma outra aventura, é uma outra lenda, tá? Ali foi pauleira, tá? Quem faz cultura, quem faz arte, e disser que é fácil, não é. É muito dificultoso. Na nossa época, por exemplo, aqui em Ji-Paraná, nós não tínhamos auditórios, nós não tínhamos teatro, nós não tínhamos, absolutamente não tinha nada, né? Nós, na época, para a gente ensaiar, só tinha, a luz acabava às 10 horas da noite e tinha um poste que tinha uma lâmpada ali onde tem o shopping, ali na Marechal Rondon, tinha uma casa que o dono tinha no poste uma lâmpada. Então, ele era autoridade. Então, a gente pedia permissão para ele para ficar das 6 até as 9 ensaiando. Depois, quando dava 10 horas, ele mandava a gente embora. E a gente tinha que vir, porque vinha eu vinha. Né? Aí, com muito tempo, nós conseguimos a gente se reunir na Biblioteca Municipal, Dr. Ciro Escobar, que hoje não existe mais, hoje ela mudou, era ali também, perto do shopping. Nós ficamos naquela biblioteca por mais de 20 anos, ensaiando aos domingos ali. Dá um exemplo só, era no ar de Ministro Andreasa, era no ar, chamava na época, abria ali, aí o INCRA instalava ali
uma sede, aí tinha lá ambulância, tinha um enfermeiro médico, tinha parteira, tinha de repente até o avião para levar os doentes, porque derrubava muita árvore, caía muito pau na cabeça do povo e morreu muita gente de pau na cabeça. A árvore caía na cabeça do cidadão, porque era obrigado a desmatar 80%. Você ganhava, mas se você não desmatar 80%, nós vamos tomar o terreno. Para chegar no Rio São Miguel, uma vez nós andamos acho que uns 3 quilômetros na picada, os tratores iam abrindo, derrubando a mata, e o governador Jorge Teixeira estava para aportar lá de tardezinha, e o pessoal estava com aquele tratorzão velho D8, derrubando para limpar, para chegar o povo tudo, e nós fizemos de picada. O governador pousar lá, o governador Jorge Teixeira, que foi um dos maiores governadores do estado de Rondônia, ele chegando lá de helicóptero 4, 5 da tarde, porque ele queria ver a abertura da estrada. Essa política do INCRA me parece uma política inteligente, acertada e tende a atender uma quantidade cada vez maior de imigrantes. E esse ano nós estamos esperando cerca de 80 mil a 90 mil novos migrantes. Não houvesse este documento de terra que nós vamos entregar. É o documento da segurança. É como se fosse a carteira de identidade da terra dizendo quem é o dono. Aí as dificuldades mais, assim, as que eu falo, que eu considero como perigo, né, e tudo, que foi na imprensa, foi trabalhar como repórter policial. Que aí quando eu fui pra TV, aí o negócio endoidou. Aí o bagulho ficou louco, porque era 24 horas no ar, pô. 24 horas atendendo a ocorrência de polícia, né? Tipo, a gente acompanhava, né, para fazer as matérias e tudo. Aí o Chico da Mata me chamou para trabalhar com ele, tinha esquecido até de citar o nome dele antes. E aí eu fui trabalhar de repórter pro Chico da Mata. E aí, lenda da comunicação. ele é lenda, ali é lenda. E aí, cara, e aí dia e noite, 24 horas, sem folga, sem nada. Ali foi essa ameaça, tudo que você pensar assim de coisa ruim, eu vi ou sofri no sentido de ser ameaçado e tal. A gente falar da gente mesmo é meio estranho. Eu não sei falar de mim, né? Eu sempre falo que eu sou muito pequeno quando me olha, mas muito grande quando me compara. E eu não sei falar de mim, eu não sei. Eu sei defender os outros, meus amigos, meus colegas, e isso eu sei fazer muito bem. Que eu sempre falo, né? A lei foi feita para os amigos, os rigores da lei para os inimigos. Mas o que mais me incentivou a continuar, primeiramente, foi o apoio que eu recebi da minha família, dos meus pais. Os meus pais chegaram a pagar para que eu estudasse numa maior universidade do mundo de artes, que é em Cuba, a Laísa. Esse privilégio, essa gratidão eu devo aos meus pais, né? E eles nunca botaram empecilho de eu viajar, de eu fazer trabalho. Eles tinham muito medo, porque na época que era muito perigoso em Rondônia, em Paraná, na época dos latifundiários, dos pistoleiros, e a gente era uma situação muito delicada a fazer cultura, porque a gente era considerada vagabunda, né? Vagabunda e ainda viado, e apesar de ser, com muito orgulho, né? Mas eles não tinham essa noção, esses valores que hoje em dia a moçada está tendo, né? Então nós temos aí uma gama muito grande de jovens que estão chegando e precisa que venha assim para produzir os documentários, para contar a história, né? Porque não há futuro sem passado e não há passado se não tiver presente. Então é preciso que renove essa galera, respeitando os mestres, respeitando quem começou a história, respeitando também quem está chegando, né? Quem quer fazer um trabalho, porque cultura é uma coletividade. Ninguém pensa que fazer cultura vai fazer sozinho. Não é. Cultura é um jogo, é uma coletividade, é um contexto coletivo. E aí se produz, se faz, né? Então, está de parabéns de Paraná. É óbvio que as autoridades, mais uma vez, a gente aproveita este momento para cobrar, para dar uma dignidade aos espaços culturais. O Teatro de Paraná já está com 14 anos que não funciona. Quer dizer, quem perde com isso não é só nós artistas. Quem perde com isso é o povo. De Paraná já comporta um teatro de 1000 pessoas, um centro de convenções pública com dignidade,
com várias salas de espetáculos. De Paraná hoje é uma cidade com quase 300 mil habitantes. Aí eu estava ali na garagem, chega o doutor Confúcio Moura, Valdir Raupp, Marinha Raupp, uma turma de deputados. O doutor Confúcio foi prefeito por 2 mandatos em Ariquemes, foi deputado federal 3 mandatos, foi o primeiro homem a criar o SUS, instalar o SUS no estado de Rondônia, nesses municípios, né, na época. E me chamaram lá, eu estava trabalhando na garagem, sempre preocupado com os horários, abertura de linhas, cuidando da manutenção, depois eu ficava na área operacional da empresa, sempre. E eu estava ali, daqui a pouco chega essa turma, 6 e pouco lá, foram na sala do Assírio, me chamaram lá e tal, você tem que ser o vice do Confúcio. Mas eu nunca fui nem vereador. Como é que eu vou ser político? Gente, eu não tenho capacidade, nessa área política, eu gosto de ajudar os companheiros, os amigos que se elegem deputado federal, senador, governador. Eu gosto de estar no meio desse povo fazendo o trabalho. Mas eu ser candidato? Aí não teve jeito, aí combinamos, tal. No outro dia cedo pegamos um avião aqui, em Porto Velho nós estávamos no hotel lá, 9 da manhã, já dando entrevista como candidato a vice-governador. Começamos com 1%, eu falei, bom, não vamos ganhar, né? Eu nunca vou ser político e a gente não vai ganhar. Aí foi crescendo, aí nós andávamos, eu, Confúcio, do estado inteiro de caminhonete, 2 caminhonetes da frente com uma equipe que nos ajudava, nos assessorava na campanha, porque campanha para governador não é moleza. Rapaz, fomos crescendo, chegamos no primeiro turno já em primeiro lugar. Na eleição, do dia da eleição, nós andamos na frente, saímos na frente com uns 40 mil votos do outro segundo colocado, segundo turno. Aí ganhamos a eleição. Aí acabei assumindo lá, né, como vice-governador, fui para o Detran, fiquei 3 anos e 4 meses no Detran, e conseguimos fazer esse trabalho da Rondônia Rural Show, o Assírio conseguiu fazer essa duplicação aqui, conseguimos terminar aqui o anel viário. Já, tipo, você tá carregando pessoas bêbadas na garupa da moto. Meu amigo. Falar a verdade, uma vez eu caí com um episódio que eu não esqueço. O cara tava bêbado, ele me pediu para eu parar, eu parei, aí ele pegou e falou, deixa para baixo aqui, K4, K3 para baixo aqui. Na T7, era bem na T7 ali. Aí, beleza, só que ele tava muito bêbado. Aí ele ficou segurando em mim assim, sabe? E aí quando chegamos, tinha uma ponte, nesse antigo córrego Garapé Pintado que tinha ali. Aí, que hoje virou uma galeria. Cara, ele quando chegou na ponte, ele pegou e se mexeu e me puxou. Aí a moto entrou errada na prancha, escorregou e caiu. Mas foi um tombo daquele, estava chovendo, uma chuva bem fininha. Aí a moto foi pra lá, eu caí de barriga no chão e ele caiu no vão, porque a ponte estava quebrada a lateral, assim, ó. É muito alto, pô, tipo, sei lá, uns 3 ou 4 metros. Aí ele caiu, ficou pendurado, assim, ficou uma perna, um braço, eu segurei ele, cara, e eu ficava segurando ele ali e ele lá me xingando, pô. Um táxi, filha da puta, desse jeito. Aí eu consegui me virar e consegui tirar ele de lá. E aí ele foi embora me xingando. E eu voltei pra casa tudo lascado, cara. Tudo ferrado. As coisas mais boas que aconteceram para mim foi a instalação da energia elétrica, de 90, aqui, né? Veio até aqui o Linhão. Primeiro, em 84, nós inauguramos a BR-364 com o João Batista Figueiredo, o ministro Andrialza, essa turma toda bacana. E também tem, quando passou a Estado, em 82, Estado de Rondônia, território para Estado. Esse é um dos maiores eventos da Amazônia Legal, hoje é a Rondônia Rural Show, que nós tivemos uma participação, mas muito importante. Levar o doutor Confúcio Moura, doutor Anselmo de Jesus, que aqui mora na nossa cidade, era o primeiro secretário da Agricultura, era secretário de Agricultura do Estado de Rondônia, e que foi o primeiro cidadão a montar a Rondônia Rural Show, acompanhar com esse apoio do pessoal da Copavel Show Rural, que nos ajudou, porque a gente não faz nada sozinho, nós não aprendemos nada se não tiver um professor, se não tiver alguém que nos ensine. A gente, para ser artista, a gente não basta ter talento, a gente tem que capacitar, se habilitar para exercer a função, né? Porque eu sempre falo de louco e artista e médico, todo mundo tem um pouco. Agora é preciso que cada profissional se qualifique, se habilite, se informe. As injustiças que aconteceram e que ainda acontecem com nós artistas foi uma das coisas pulsantes para que a gente continuasse a nossa história, né? E essa situação, esse gostar, esse prazer do fazer por fazer e de saber que a sociedade, ela depende de nós artistas.
Eu já vi muita gente, idiota por sinal, de dizer, eu não dependo de artista. Todos nós dependemos de um artista. A roupa que nós usamos, quem é que pinta, quem é que faz. Imagine um mundo sem cor, um mundo só preto, um mundo só branco. Então a diversidade cultural é que alavanca essa sociedade. Então as pessoas que disserem que não depende de artista, revejam seus conceitos. Porque imagine a sua casa sem música. Imagina a sua casa sem um quadro, né? Sem filme. Sem um filme, sem música, sem nada. Imagina, quer dizer, é uma vida sem vida. Eu sou assim, eu sou um apresentador que começou nos anos 90. Nos anos 90? Isso. Finalzinho dos 90, começo de 2000. Né? Comecei ali como repórter e tal de rádio. Mas eu peguei já, tipo assim, o final de uma era de ouro, vamos dizer assim. E o rádio é uma das coisas mais espetaculares que existe, a rádio, cara. Eu não largo da rádio, estou até hoje no rádio, fazendo plantão de polícia na rádio também. Os meus livros todos foram esgotados. Eu não tenho mais nenhum. Eu só tenho um exemplar que era da minha mãe, que estava com minha irmã, e ela me emprestou para que os surdos e os cegos, eles estão editando esse livro, que é a Arte de Bem Maquilar, que será lançado agora em agosto. Mas nas plataformas você encontra eles. Maravilha. Você encontra eles. E estou publicando agora em julho, o livro O Seringueiro e o Dono do Seringal, que é um livro que eu escrevo sobre fatos verídicos que aconteceu na década de 40 no estado de Rondônia, no Seringal, com o título Seringueiro e o Dono do Seringal, que é baseado em fatos verídicos, né? Que aí nós vamos convidar a sociedade toda para ir prestigiar. Vai ser entregue de graça para todos que estiverem presentes, né? Ninguém vai pagar por nada, né? A gente vai fazer isso com muito gosto. Sempre trabalhando. A nossa vida foi trabalho. Minha, de toda a nossa família, todos nós. Eu tenho minha irmã com 82, tenho o Assis com 85, continua na presidência da empresa. O grupo Eucatur tem 52 empresas no grupo, tem várias ações que atuam, né? Fora a Eucatur, aí no Brasil inteiro. Então ele continua na presidência, continua trabalhando, já podia até ter parado, mas se parar o cabo morre. Então ele continua ativo, firme. A minha tristeza mesmo, e continua sendo, foi a perca da nossa filha, porque eu acho que o maior patrimônio nosso é a nossa família. Então, a todos os de Paranaense, a todas as pessoas que estiverem nos vendo, cuide dos seus filhos, ame seus filhos, sua família, sua esposa, seus parentes, irmãos, toda a família, né? E que também não seja da família, mas são seus amigos. Respeitem o moreno, o preto, o negro, o branco, o amarelo, respeite as igrejas, respeitem todo tipo de cidadão, casado, homem com homem, mulher com mulher, e esses negócios que as pessoas têm. Mas a gente são seres humanos e são nossos irmãos. Isso que Cristo tem mostrado para nós. Eu sei que as igrejas às vezes são contra, mas a gente tem que respeitar, porque isso é ciência, não é uma coisa que o camarada quer ser homossexual. Já nasce com essa questão aí dos cromossomas. A medicina explica. Todo o nascimento do homem e a mulher, nós temos 2 masculinos, 2 femininos. Quando vira 3 para cá, para o lado do homem, o homem vira homossexual. Da mulher a mesma coisa, que ela vira, eles falam, lésbica, não sei nem como é que chama mais isso, mas eu respeito, não tenho nada contra, porque eu trato todos como meu irmão, como nosso irmão, e é assim que nós devemos fazer as coisas acontecerem. Bom, na questão da comunicação, quem está querendo entrar, cara, tem que entrar. Tipo, não pode falar assim, eu não consigo, eu não posso, não existe. Tipo, eu falo por mim, porque eu consegui, cara, eu consegui, assim, me lascando, passando por cima de um monte de coisa, né? O cara chamava assim, agora um repórter mais feio de Ji-Paraná, mais feio de Rondônia. Fazia isso, pô. E eu lá pensando, puta merda, né, cara, eu vou... Isso é chocante pra você. E aí você tem que passar por cima disso. Sim. Você tentar fazer uma coisa, uma porta na cara, e você fala assim, vou desistir. Aí você fala, não, vou continuar, daqui a pouco abre outra porta. Então a persistência, a resiliência, trabalhar sempre com a verdade, cara. E, enfim, no caso de Ji-Paraná, uma cidade hospitaleira, cara, quem vem de fora pra cá pode ter certeza, chegou aqui, você vai fazer amizade rápido, povo hospitaleiro, povo bacana, que gosta de fazer amizade. Aqui a gente faz amizade rapidinho, pô. Faz mesmo. Né? Daqui a pouco você conhece aqui a turma aqui, daqui a pouco tá tomando tereré junto ali, batendo papo. Enfim, né? Você faz amizade com todo mundo. Então, quem vem de fora aqui,
pode botar fé que aqui de Paraná você vai com certeza se adaptar bem aqui. É uma das cidades mais queridas aqui do estado de Rondônia. A gente está no coração, né? Então, aqui não tem jeito. E parece que isso é interessante, né, cara? Parece que a gente fala coração de Rondônia por conta da ilha, porque está no centro praticamente do estado. Mas parece que realmente tem uma questão... Acolhedora. É, acolhedora, uma coisa assim bem... É verdade. Bem gostosa de você estar, né? E, enfim, quem bebe água do rio Machado, na verdade, é do Urupá, né? Que a gente bebe água. Não sai mais daqui. É isso. E para essa moçada que quer entrar neste mundo, venha. Venha com muito amor, venha com muita coragem e venha disposto a enfrentar dificuldades, que não é só maravilha, não. Agora, se habilite, se capacite, se informe para não ser usado por ninguém. Todos nós precisamos que nos respeite, mas primeiro a gente tem que respeitar, para a gente ter respeito. Um beijo a todos. Muito obrigado.